Boa tarde, sou Andréa Excher, ela é Gisele Fraga, e Fragoso, desculpa. A gente também é um trabalho de conclusão de curso, ela é minha orientanda, foi minha orientanda, agora está formada. E então o artigo é fruto desse projeto de conclusão de curso sobre um diálogo entre design inclusivo e autismo. A ideia ela trouxe, eu me encantei, eu faço parte do LACOPS, que é o Laboratório de Comunicação Comunitária e Publicidade Social, e um dos temas que a gente estuda é a inclusão e acessibilidade. Eu sempre me interessei por isso, eu sou designer também, né? Na época eu chamava desenho industrial, programação visual, depois virou designer gráfico e depois veio digital, interativo, 3D, e a coisa foi mudando e eu fui estudando tudo isso. Então, acho que todos os designers que continuaram, né, tiveram que estudar ergonomia, usabilidade, interfaces interativas, acessibilidade, tudo isso, né? E só que eu, muito tempo, fui no mercado, muito tempo dei aula na SPM, inclusive fui financiada num projeto durante um bom tempo para estudar a transição entre as interfaces impressas, principalmente catálogos, para os catálogos digitais. Então a perda, né, na questão da cor, na questão da interação, você não ter a questão do tátil, né, do tangível, né? Então toda essa questão da sensorialidade, né, dentro dessas novas interfaces, a interação e a usabilidade. No LACOPS a gente tem pensamento, assim, uma produção, né, de pesquisa e projeto de extensão voltada para a questão da transformação social. E ela veio com um tema que muito me interessou, né, e que tem muito a ver com a história dela, com a minha história. Eu, por exemplo, ela vai contar depois aí a dela, vai mostrar o trabalho. Mas a minha, eu tenho o meu primeiro sobrinho afilhado, tem esse transtorno, né, ele tem esse diagnóstico da TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, num grau muito elevado. E eu venho observando como que a minha cunhada é uma pessoa que participa de grupos de mães, então ela entende muito, e a gente conversou até sobre isso, ela respondeu a pesquisa também. E foi uma forma que eu encontrei de poder começar a ajudar, porque eu já não consigo mais ajudar fisicamente. Eu também tenho a coluna operada, sou meio que um robozinho por dentro, então eu não consigo mais ajudar com a minha força, com a minha... E eu queria ajudar de alguma forma, ela veio trazer brilhantemente essa ideia, né? E eu fiquei arrepiada, ela queria primeiro, ela vai falar sobre isso, percebendo também o uso da interface do YouTube, né? Contra as dificuldades, o primo, né? E eu percebo muito como que as pessoas usam, né? Não só para os autistas, para o público infanto-juvenil autista, mas para todas as crianças, quase como uma babá eletrônica, essas interfaces digitais. E realmente eles acalmam, assim, eles gostam muito de ver o vídeo, eles repetem muito o som, a música, eles têm muita musicalidade, né? E então todo esse assunto me interessou, eu pretendo continuar. Então é uma pesquisa ainda embrionária, a gente está começando, e como a gente estava começando, a ideia era fazer um produto, eu falei, eu só não sei exatamente o que fazer. A gente pensou junto, pensamos, eu falei, a gente está começando, né? Então vamos fazer um blog, que um blog é um espaço de discussão, de troca de experiências, né? E que pode ser um repositório de informações para todas as pessoas interessadas no assunto, as pessoas que tenham ou não, né, neurodivergentes, neuroatípicos, todo mundo trabalhando junto, ainda que seja um especialista, pode ter o transtorno, né, ou não, e então que seja um lugar de encontro para a discussão do tema. E aí a gente resolveu então fazer, e para isso a gente levantou, né, eu com a parte, toda essa parte que eu tenho e ela também tem de experiência, né, em design de interface, usabilidade, ergonomia, e começamos a buscar um pouco do conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. O início então foi a criação da marca, o desenvolvimento do blog, mas acho que o mais importante de tudo isso
foi a gente ter encontrado um caminho aí que vai nortear, né, as nossas pesquisas. Ela provavelmente vai fazer o mestrado, tem todo o perfil, e a gente quer ela no LACOPES, muito. A gente quer estar próximo às pessoas, a gente sabe que tem gente muito à frente já nessa pesquisa. A gente está começando, inclusive dentro da UF, né? Que eu não falei que a gente é da UF, mas está ali, né? Já o LACOPES é da UF, eu sou professora da UF, eu fui professora da SPM há muito tempo, mas hoje eu sou da EA na UF, professora do curso de comunicação e dou aula de criação, linguagem publicitária e estudo dentro dessas temáticas. Mas a gente quer muito se aproximar desses grupos e tem um, inclusive, na UF, que é o professor Farbes, né, que a Jaqueline Farbes e o Alexandre Farbes, eles têm um link já, que já trabalha com isso também. Então, inclusive, a gente provavelmente vai se aproximar, tem outras pessoas que ela vai trazer aqui mostrando também na apresentação, que já trabalham com isso. Então, a gente quer criar um pouco de uma rede de conhecimento para agregar na comunicação, no design, né, e nessa linguagem mais apropriada, que seja mais inclusiva, mais acessível a pessoas neurodivergentes. Então, ela vai começar apresentando aí. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Como a Andréia já apresentou, eu sou a Gisele. Eu fui orientada da Andréia, apresentei no TCC há pouco tempo. Fiz comunicação social na UF, também fui aluna da Andréia. E, enfim, a gente fez juntas o blog Terra Design, que é como a Andréia falou, que é esse diálogo entre o design inclusivo e o autismo. E aí, para começar, primeiro, o que é o design inclusivo? Né? O design inclusivo, e aqui trazendo uma citação da Danila Gomes e da Manuela Quaresma, ele preza pelas diferentes formas de uso oriundas da relação entre o produto e o usuário. Então, quando a gente pensa em design inclusivo, a gente tem que considerar que todas as pessoas, de algum momento da vida, vão passar por alguma limitação de uso. E essa limitação pode ser momentânea, pode ser temporária e permanente. Momentânea, por exemplo, é quando a gente está mexendo no celular, numa incidência celular e não consegue ler o que está na tela. Uma temporária, quando a gente torce o tornozelo, quebra o braço. E a permanente é quando acontece alguma limitação, que seja por um período longo ou durante a vida toda. Então, o design inclusivo ele não é feito somente para as pessoas com deficiência, que é muito como as pessoas costumam levar. Mas é uma abordagem que visa incluir todas as pessoas. E uma outra coisa que as pessoas geralmente costumam entrar é pensar somente nas deficiências físicas sem considerar as deficiências de desenvolvimento neurológico, por exemplo, que é o caso do autismo. E aí, aqui trazendo o Francisco Paiva Júnior, o autismo é uma condição caracterizada por déficit na comunicação social, e é a socialização e a comunicação verbal e não verbal. E aí vai ressaltar também que o autismo ele é um transtorno, então cada pessoa ele vai se manifestar de uma forma diferente. Então, reforçando ainda mais a necessidade de conhecer melhor o que é o transtorno do espectro autista e conhecer mais ainda as diferentes formas de uso de um produto. No blog, a gente tem 3 públicos principais, considerando sempre que podem ser pessoas neurotípicas ou neurodivergentes, e a neurodivergente, aqui só para explicar, é um termo que vem da neurodiversidade, que pensa em toda essa diversidade neurológica do ser humano. O primeiro público-alvo é o dos designers e dos comunicadores, e que vai ser o público-alvo principal do blog, porque é o público que vai, querendo ou não, se ele não tem conhecimento sobre a inclusão, ele vai criar barreiras quando ele criar um produto, e se ele tiver conhecimento sobre a inclusão, ele vai tirar essas barreiras e permitir que mais pessoas possam fazer o uso fácil daquele produto. Né? Tem o público dos pais e responsáveis do público infanto-juvenil neurodivergente. É um público que a gente colocou aqui para entender melhor quais que são as dificuldades das crianças e adolescentes autistas, já que a gente costuma ter uma dificuldade maior de entender no diálogo com eles quais são as dificuldades que eles apresentam. Então, é um público importante para isso. E também para eles conhecerem mais essa abordagem do design inclusivo e entender quais produtos podem ser de fácil acesso para os seus filhos,
parentes. E o terceiro público-alvo é o dos profissionais e especialistas. E aqui a gente pode colocar psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas, que é toda essa galera que vai agregar com um conhecimento mais técnico sobre a neurodiversidade. E aqui, como justificativa, acho que o principal, como a Andréa já mencionou, tanto eu quanto ela, a gente tem casos de crianças autistas na família, e essa ideia de trabalhar o design inclusivo e o autismo veio quando eu estava mexendo no celular com o meu primo que é autista, e ele apresentou a dificuldade de pesquisar o vídeo que ele queria no YouTube. E aí ele tentava usar o comando de voz, também não conseguia, o YouTube não conseguia entender o que ele estava falando, e eu pensei, mas por que não é inclusivo para ele isso? E aí, jogando no Google, eu achei algumas pesquisas que já falam sobre a inclusão e o autismo, e aí eu comecei a pesquisar mais, e foi quando eu levei a ideia para a Andréa. Um outro ponto é que, de acordo com a OMS, tem cerca de 70 milhões de pessoas autistas no mundo e cerca de 2 milhões no Brasil, que não é um número exato porque não há uma pesquisa específica que contabilize esse número de pessoas autistas, então é mais uma expectativa mesmo. E um outro ponto importante é que há um distanciamento muito grande dos profissionais de design com os temas da inclusão. Depois eu vou trazer um referencial teórico que apresenta melhor todos esses pontos. Mas durante o processo da produção do blog, a gente fez umas pesquisas com os designers e muitos poucos falaram que já conheciam o conceito da inclusão, como abordar isso nos trabalhos. E se a gente for ver hoje, por exemplo, também no Behance, no Dribbble, no Instagram, que são plataformas que podem ser usadas como compartilhamento de projetos de design, muitos poucos apresentam esses conceitos e essas metodologias do design inclusivo. E por fim, há poucos materiais que abordem a inclusão com uma linguagem mais acessível e de fácil compreensão. E aí aqui eu trago uma citação da Camila Pagani, que é uma designer pesquisadora neurodivergente. E na pesquisa que eu vou apresentar depois sobre ela também, ela apresenta isso, que quando ela estava fazendo esse repositório para a pesquisa dela, ela achou muitos materiais, muitas pessoas já falam sobre a inclusão, muitas pessoas já falam sobre o que fazer na inclusão, como aplicar isso nos produtos, mas que só uma pessoa que tem muito conhecimento técnico vai conseguir entender o que está escrito naqueles artigos. Então, por isso a importância de trazer isso num blog, para a gente conseguir trazer diálogos, matérias que pessoas consigam ler e entender o que está escrito sem precisar ler vários artigos e ficar anos na graduação, no mestrado e doutorado, para entender o que está escrito ali e como aplicar aquilo nos seus trabalhos. Metodologia. Primeiro a gente fez uma pesquisa bibliográfica em relação aos temas do design inclusivo do autismo. A gente fez também uma pesquisa qualitativa e quantitativa para entender melhor os público-alvos. Então a gente fez um questionário com alguns designers e com familiares de crianças e adolescentes autistas. E também fizemos um estudo para o desenvolvimento da identidade visual e da interface do blog. A fundamentação teórica. Primeiro a gente tem o design de interação, e aí aqui a gente usou o livro Design de Interação, para além da interação humano-computador, que foi escrito pelas autoras Ivone Rogers, Alan Sharp e Jennifer Pisso. E aí, só explicando, design de interação é todo esse processo de planejar, executar toda a interação de algum produto e avaliar esse produto também. A segunda fundamentação foi do livro O Ensino do Design Inclusivo. Na verdade, o título é O Design Inclusivo, que foi escrito pela Danila Gomes, com a orientação da Manuela Quaresma, da PUC-Rio. Elas apresentam muitos conceitos em relação ao design inclusivo, e aí antes o que levou até o
que hoje a gente entende como design inclusivo, toda essa trajetória. E também apresentam como que é o ensino do design inclusivo no Brasil e no exterior. E também do mercado de trabalho. E aí tem a Thalita Pagani, que apresenta a questão do espectro autista, produtos multissensoriais, tem o enorme, Martin Storm, psicologia das cores, aí tesouro o livro da bondade farina, critérios do Bastos, para entender a imersão visual. O NEM a gente fez em conjunto com os familiares de pensadores autistas. A gente sugeriu alguns e eles levamos para votação para eles. Essa foi a identidade final do blog. A gente optou por usar cores que já remetam ao símbolo do autismo, de uma maneira simples para que a gente conseguisse trabalhar também ilustrações no blog. Aqui o fluxograma das páginas que a gente usou, que eu vou mostrar melhor aqui. Esse aqui foi o resultado final do blog. As ilustrações também a gente produziu nesse processo, que eu uso algumas matérias. Como foi um projeto de TCC, a gente não teve tempo de fazer o texto, então a gente pensou só nos títulos das matérias e colocamos aqui como sugestão em um texto fictício. São esses, uma breve descrição do que é o blog, as avaliações dos produtos de acordo com os parâmetros do design inclusivo. Apresentando o conceito do design inclusivo, apresentando questões do autismo, aí o contato, tem a página de sobre. Eu estou passando rápido porque o tempo está acabando. A história dos colaboradores, que no caso é a Andréia. Aqui é a página de blog de fato, que aí vão ter todas as matérias listadas, e a página do contato. E aí, como conclusão, muito do que a Andréia falou, esse é apenas o início de um projeto, principalmente de uma criação de um repositório sobre todas as questões do parâmetro do design inclusivo, como aplicar isso em seus projetos, também aprender outras coisas também com esses especialistas que vão conversar com a gente, das informações, e eu espero que a gente consiga tocar esse projeto para frente e que ele seja cada vez melhor. E aí aqui as referências bibliográficas e o nosso contato também, que é pra gente. Obrigada pela atenção.